Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Irmãos, estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 10. Onde diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que Jesus come? Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O título da minha Bíblia diz que Jesus come com os pecadores. Logo acima ali, no versículo 9, que Jesus passa pelo lugar, ele vê alguém. Diz que ele, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, ele estava sentado na coleteria e disse: Segue-me. E ele se levantou e seguiu. Mateus, um dos discípulos que se tornou um discípulo de Jesus depois. Coleteria, esse rapaz, ele era coletor de impostos, né? Fazia essa questão dos tributos, cobrava imposto. Mas eu queria meditar contigo nessa manhã. Eu estava lendo essa passagem aqui. Um dos desafios de Jesus, um dos problemas que Jesus enfrentava na sua caminhada, no seu ministério, era com esse tipo de pessoas aqui, queridos. Os fariseus. Os fariseus eram, vamos dizer assim, era uma pedra no sapato. Era uma pedra no calcanhar de Jesus ali. E os caras estavam em todos os lugares. Onde Jesus estava, de vez em quando aparecia algum deles. E eles fazem uma pergunta aqui no versículo 11. Os fariseus perguntam aos discípulos. Ali estava Jesus, os discípulos, os fariseus e aqueles que estavam sofrendo. 4 tipos de pessoas. Mas a primeira coisa que esses caras fazem, eles questionam. E olha que não é os discípulos que perguntam. Foi os fariseus que perguntaram. Não foi os discípulos que fizeram essa pergunta. Foi os fariseus. Por que Jesus come com pecadores e publicanos? Publicanos, né? Pessoas que recolhem impostos. Tipo Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Fariseu é um membro de um grupo judeu, se você for ver. É uma pessoa religiosa, uma pessoa observadora. Conhece as leis da Bíblia. Conhece às vezes mais do que até aquele que muitos de nós. Não se relacionava com os não crentes. E eles foram considerados por Jesus como hipócritas. Aquele que finge e mostra o que não é. Então esse tipo de pessoa estava ali no meio. E Jesus tinha que lidar com esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa foi até o fim com Jesus. Eles foram até a finaleira. Até lá na crucificação. Quando Jesus foi crucificado, eles estavam lá. Sempre tem esse tipo de pessoa. Sempre tinha esse tipo de pessoa na volta de Jesus. E como eu mencionei, foi eles que fizeram a pergunta. Eles perguntam para os discípulos. Mas eu entendo que no momento que eles perguntaram, Jesus já estava ligado, né, na intenção deles. Porque sempre atrás de uma pergunta tem uma intenção, né? Atrás de uma ação vem uma intenção. Qual era a intenção desse cara? A intenção desse cara era o julgate. A intenção desses caras aí era dizer que eles que sabiam. Até porque crucificaram Jesus, né? Jesus fazendo aquele mundaréu de coisas boas ali, abençoando as pessoas, curando as pessoas, amando as pessoas, expressando o amor de Deus nessa terra. Os caras não entenderam. Mas os caras eram religiosos, eles conheciam. Mas o discípulo, queridos, o discípulo é diferente. Aí um ponto que eu quero chegar, nós somos diferentes. Glória a Deus que nós somos diferentes.
Glória a Deus. E nós vamos nos deparar às vezes com pessoas assim. Você vai se deparar. Você já deve ter se deparado com pessoas assim. O discípulo é diferente. O discípulo não julga. O discípulo ajuda. O discípulo é um seguidor de Jesus. Ele imita Jesus. Ele faz igual a Jesus. Ele faz igual ao seu mestre. Em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 11, diz que eu tenho que ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Olha a diferença, queridos. Olha a diferença. E você pode se deparar às vezes com pessoas assim. Às vezes até, por exemplo, aqui Jesus estava numa casa, ele estava em comunhão, aqui Jesus estava numa comunhão aqui, mas o intento de Jesus, o objetivo era salvar as pessoas, os pecadores. Até porque, no versículo 12, Jesus disse, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Sabe? E às vezes se deparamos com situações assim. Você já se deparou, eu já me deparei. Sim, um exemplo, pessoa quando se converte, alguém que se converte, daqui a pouco, olha só quem se converteu. Olha aquela figura. Eu conhecia ele. Sabe? Isso é algo assim que pode estar pro lado de um farisaísmo. A gente tem que saber conduzir as coisas. A gente tem que agir como Jesus agia, fazer como ele fazia. Sabe? O discípulo é diferente. Jesus nos chamou para a gente fazer a diferença. Mateus capítulo 5, do versículo 13 a 16, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Diz que a nossa luz ela deve brilhar diante dos homens, das pessoas. Nós temos que fazer a diferença por onde nós andamos, no nosso congregar, até com os nossos familiares. Sabe que tem muitas pessoas às vezes que não se convertem e Deus quer usar uma pessoa por causa de certas atitudes. Como eu ministro, como eu falo, como eu expresso Jesus para uma pessoa, como eu falo de Jesus para uma pessoa. Eu sei que é difícil às vezes, para o nosso natural, para a nossa natureza terrena, para o nosso homem natural, a Bíblia diz, que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Por isso o batismo é importante. Nós vamos ter um batismo domingo agora. Nós vamos morrer para aquela velha natureza, aquela velha vida, uma vida que a gente julgava as pessoas, uma vida que a gente só olhava os defeitos das pessoas. Todo mundo tem defeito, eu tenho defeito. Mas uma vez eu fui num jantar de casal numa igreja que eu achei legal. Eu fui num jantar de casal e minha esposa, e eu achei legal o que o pastor falou. Olha para as qualidades e não olha para os defeitos. Os defeitos nós temos que orar e pedir que Deus abençoe. Olha, a pessoa, tem certeza que a pessoa tem mais qualidade. A pessoa, ela tem mais qualidade. Nós devemos olhar para as qualidades. Porque nós vamos nos deparar, às vezes, com pessoas que, às vezes, são fora da casa. Pessoas que às vezes, aos nossos olhos naturais, é impossível uma mudança de vida. É impossível. Mas Jesus, ele olha diferente. Jesus, ele olha diferente. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para abençoar as pessoas. E aqui os discípulos, eles estavam junto aqui com Jesus, mas tinha esse tipo de pessoa que a gente vai se deparar às vezes, e às vezes a gente vai ter que chamar, não, irmão, não é bem assim. Não, falando, não é bem assim. Vamos orar. Vamos ministrar sobre a vida dessa pessoa. Vamos ajudar. Nós somos chamados para isso. E interessante, queridos, que esse tipo de pessoa aqui, como eu falei no começo, eles começaram ali, junto ali, no ministério de Jesus. Eles apareceram e eles foram até o fim, sabe? Às vezes nós vamos ter pessoas assim do nosso lado. Vamos ter pessoas assim do nosso lado. E às vezes até quando a gente vai, vamos dizer assim, um aniversário, uma festa de família, tem pessoas ali que estão doentes, precisando de Jesus, precisando que eu e você venhamos a fazer a diferença. Jesus, ele foi num casamento
lá e ele transformou a água em vinho. Ali tinha pessoas também que não eram todos cristãos. Pessoas que precisavam de um milagre, precisavam do amor de Jesus, mas também tinham aqueles que olhavam e assim, mas não é bem assim. Eu acho que isso aí, aquele lá eu acho que não tem solução. Aquele ali não adianta. Aquele ali. O apóstolo Paulo, quando se converteu, o apóstolo Paulo, ele era um cara fora da casa, batia nos crentes, prendia os crentes. E ele também, quando ele se converteu, no seu ministério, ele se deparou com pessoas assim. Se deparou. O apóstolo Paulo se deparou com esse tipo de pessoas religiosas, fariseus, que conheciam a lei, mas não praticavam. Pedro se deparou com pessoas assim. Os caras foram presos. Pedro foi preso. Ele se deparou com esse tipo de pessoa. Então, Jesus nos chamou para fazer a diferença. Discípulo é um seguidor de Jesus. Ele age que nem Jesus. Ele tem que falar que nem Jesus. Uma das coisas que eu tenho cuidado na minha vida é como eu aconselho uma pessoa, como eu ministro uma pessoa, como eu tenho que cuidar. A gente vai, na nossa caminhada, a gente vai surgir pessoas na nossa caminhada, até às vezes familiares nossos. E nós temos que pedir sabedoria de Deus, discernimento do Espírito Santo, para poder ajudar as pessoas e colocar as palavras certas. Não é porque eu estou na igreja, porque eu conheço a palavra agora, que vem alguém, que o Espírito Santo ele vai convencer a pessoa. Ele vai colocar alguém na minha frente. Eu vou falar tudo que a Bíblia... Não, queridos. A Bíblia diz isso, tem que parar com isso, tem que parar de fazer isso. Glória a Deus. Isso é essencial. A pessoa vai ter que parar de fazer certas práticas erradas que desagradam a Deus. Mas eu preciso ter discernimento. Eu preciso ter a sabedoria de Deus. Eu preciso dar liberdade para o Espírito Santo agir na minha vida, porque é Ele que convence uma pessoa. E aqui os discípulos, que me chama a atenção, que é os fariseus que fazem a pergunta, não foi os discípulos. Sabe por quê? Porque os discípulos, eles estavam com Jesus e eles pensaram, não, mas Jesus não nos ensinou assim. Jesus não nos ensinou assim. Jesus, ele fala lá, pela sua palavra, que eu devo amar até os meus inimigos. Se eu não amar, como é que é aquele versículo que diz? Se eu digo que amo a Deus, que eu não vejo, e não amo ao meu inimigo que eu estou vendo, o meu irmão que eu estou vendo, o amor de Deus não está em mim. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo e não amar ali o meu inimigo que eu estou vendo? Então olha só como a palavra de Deus ela vai trabalhando na nossa vida, ela vai nos trazendo luz, porque nós podemos deparar às vezes em momentos assim, nós podemos nos deparar com situações assim, pessoas que vão chegar na nossa frente. Como é que nós estamos olhando? Como é que nós estamos pensando nessa pessoa? Diz que Jesus, em certo momento, ele estava com seus discípulos e tinha esse tipo de pessoa junto, fariseu. E os caras só pensaram no coração deles. Estavam pensando mal contra pessoas que estavam ali, pessoas pecadoras. E Jesus diz, por que arrazoais no seu coração? Jesus conhece até o que eu penso. Jesus conhece as minhas atitudes, mas Ele conhece também aquilo que eu penso do meu irmão, que eu penso de alguém, que eu penso de um familiar meu. Daqui a pouco Deus vai colocar alguém fora da casa diante de nós. Como é que eu vou chegar diante dessa pessoa? Não, tu tem que largar isso, tem que parar de fazer isso, não tem que fazer isso. Não é assim, querido. Nós temos que expressar o amor de Deus, mostrar o reino de Deus para as pessoas. E depois, com a sabedoria do Espírito Santo, nós vamos ministrando e o Espírito Santo vai acertar o alvo como uma flecha, porque é Ele que convence. Então eu e você fomos chamados para fazer a diferença. Você que está aí na tua casa, você é a luz do mundo. Ela tem que brilhar por onde eu andar, seja numa festa de aniversário que você for, que eu for, no meio dos nossos amigos que não são crentes, no meio daquelas pessoas que não conhecem Jesus. Ela tem que brilhar, ela tem que fazer a diferença. Sal da terra, o sal dá sabor para os alimentos.
Jesus, ele nos chamou para fazer isso, queridos. Tem muitas pessoas com a sua vida amargurada, sem sabor, não tem mais vontade de viver, não tem mais prazer. Pessoas que estão no pecado, pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Elas precisam de nós. Jesus, quando alimentou a multidão, que ele estava com os discípulos ali, ele disse: deem vocês mesmos de comer. Não era só comida, não. Algo alimento ali, o alimento que a gente se alimenta, natural não, queridos, mas também o alimento espiritual. Jesus, olha, dei vocês mesmos de comer, vocês têm condições, falem de mim, alimente essas pessoas, mas falem do meu amor. Vão lá, oro, abençoo elas, e expresso o meu amor por elas. Sabe? Esse é um discípulo. Discípulo, ele não julga, discípulo, ele ajuda, ele não condena. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Isso aconteceu com Zaqueu. Aconteceu com Zaqueu, e Zaqueu era um publicano. E aqui o que os fariseus falaram? Por que ele come com os publicanos e pecadores? Zaqueu estava incluído aqui, queridos. Zaqueu era um publicano. O que Jesus fez? Jesus foi para dentro da casa de Zaqueu. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve diferença. Diz que ele olha para cima: Zaqueu, hoje eu quero estar lá contigo na tua casa. Imagina o que Jesus falou lá dentro da casa de Zaqueu. Que Zaqueu pegou e largou tudo. Tudo que Zaqueu fazia de errado. Zaqueu largou tudo para estar perto de Jesus, para fazer o que Jesus pediu. Então que nós viemos ter esse falar de Jesus, as atitudes de Jesus, o procedimento de Jesus. Tem muitas pessoas do nosso lado que precisam ser salvas, pessoas que até desanimaram, pessoas que desistiram. Quem sabe você conhece alguém que desistiu e você ouviu essa pessoa, e essa pessoa: um dia me falaram isso, me falaram aquilo, e eu não quero nem saber de igreja, não quero nem saber de culto. Para mim, Deus não me ama tanto assim como falava. Sabe, queridos, a gente tem que colocar as palavras certas, a gente tem que expressar o reino de Deus com amor, com alegria. Claro que a gente, nessa bagagem assim, vem a questão do aconselhamento. Não, irmãos, aí tu vai aconselhando com amor, com sabedoria de Deus. Mas tem pessoas, queridos, tem pessoas que se empolgam às vezes, porque acham que estão agora, conhecem um pouco da palavra e já falam o que vem na cabeça. Não, queridos, nós temos que pedir sabedoria do Espírito Santo. Eu me lembro logo quando eu entrei na igreja, eu só não estou fora da igreja pela misericórdia de Deus, mas logo que eu entrei, 20 e poucos anos atrás, ministraram comigo e com a minha esposa assim. Hoje eu vejo, se eu não estava tão firmado em Jesus, eu não tinha ficado. Porque a gente ouve muitas coisas às vezes, queridos, muitas coisas que não é Deus falando. E esses caras aqui, esse tipo de pessoa, eles julgavam, eles conheciam a letra, conheciam a palavra, mas não viviam. A própria palavra diz que eles liam, falavam para as pessoas o que deveriam fazer, mas não faziam. Por exemplo, aqui, o que eles estavam cobrando, o que eles estavam aqui questionando aqui, por que Jesus come com pecadores? Pô, isso aqui está no novo, tá nos 10 mandamentos, queridos. Amai os vossos irmãos, amais a Deus acima de todas as coisas. Amor, queridos, amar. Jesus aqui: eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Tem muita gente perdida, tem muita gente sofrendo, tem muita gente só esperando que eu e você venhamos fazer a diferença na vida delas. Colocar a palavra certa, falar algo que vem do coração de Deus. Discípulo, ele é diferente, ele não julga, ele ajuda, ele abençoa. Bem, queridos, então quero orar contigo nessa manhã. Quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua família. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque tem mudado nossas vidas. A tua palavra traz luz para nós. Nós queremos ser diferentes, Senhor. Nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas. Nós queremos, Senhor, falar aquilo que está no teu coração. Aquilo que vem do alto, aquilo que vem de ti, Senhor.
Tu nunca, Senhor, tu nunca. Tu disse, Senhor, que tu estaria com as pessoas até o fim. Aqueles que vêm até ti, tu disse que estaria conosco até o fim. Ô Senhor, em nome de Jesus, nos dá da tua graça, nos dá do teu poder nessa manhã, nos renova, nos dá ânimo ainda mais para te seguir, para te servir, para ajudar as pessoas, para ser bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pelos pedidos de oração, pela Ereni, Inês, Ivônia, pela Dina. Cada pedido, Senhor, que elas colocaram aqui, Deus cura, transforma, abençoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca essas vidas com o teu poder. Senhor, eu abençoo meu irmão, a minha irmã que está na sua casa, no seu lar agora. Eu te abençoo no nome de Jesus. Eu ministro o poder de Deus sobre a tua vida. Eu ministro a graça, a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Oh Deus, vem sobre nós nessa manhã. Nos dá um dia abençoado, que possamos fazer a diferença aqueles que tu colocar na nossa volta. Pessoas que estiverem ao nosso lado, precisando de algum socorro, precisando de algo teu. Em nome de Jesus, nos usa para a tua glória. Nos usa, Pai, em nome de Jesus. Transforma nossas vidas ainda mais. Em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Abençoa os nossos irmãos que vão se batizar no domingo, Pai. Ser com eles, que ninguém desanime, Senhor, que ninguém desista, Pai. Em nome de Jesus. A ti a honra, Pai, a ti a glória e todo louvor. Amém e amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Deus abençoe tua vida. Glória a Deus pela tua vida nessa manhã conosco. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te usar, possa nos usar. Que possamos desfrutar dessa vida de Deus em nós. E não esqueça, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para ajudar as pessoas. Tem muita gente sofrendo, muita gente que vai chegar na minha volta, na tua volta, diante de nós, para que eu e você venhamos expressar o amor e mostrar o reino de Deus para as pessoas. Um bom dia, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Não temerei, eu sei que comigo estás, só tu és fiel, Senhor, me levas mais além. A cada manhã renovas em mim tua fidelidade, jamais terá fim. A cada manhã, a cada manhã